Agora vamos sentar, bem quietinhos ficar. Vamos prestar atenção, dar asas à imaginação. Tia Alicia? Oi, Blue. Sabe do que eu lembrei? Do que você lembrou? Da historinha do Pinóquio. É verdade, essa é uma historinha muito legal. Por que a senhora não conta ela pra mim? Eu vou contar ela pra você. Mas peraí, e se a senhora contasse pra todas as crianças? Que ideia legal, Blue. Vou contar pra todas as crianças. Boa tarde, crianças. Boa tarde, crianças. O Blue teve uma ótima ideia. Ele pensou em a gente contar a historinha do Pinóquio. Lembra que semana passada a tia contou a historinha de Pedro e o Lobo, onde Pedro aprendeu muito sobre falar a verdade. Ele descobriu que a gente não pode mentir, não é? Então agora a gente vai ver o que Pinóquio fez para aprender que mentir é errado. Certo dia, um bondoso marceneiro chamado Gepeto ganhou um pedaço de madeira mágica. Tia Alicia? Oi, Blue. Peraí, o que é um marceneiro? Marceneiro é uma pessoa que usa a madeira para construir coisas, constrói cadeiras, mesas. E Gepeto também vai usar a madeira que ele ganhou para construir alguma coisa. Será o que ele vai construir? Lembrando que a madeira dele é mágica. Então ele resolveu fazer uma marionete e chamá-la de Pinóquio. Mas, tia Alicia, Oi, o Blue. que é uma marionete? Marionete é um boneco que as pessoas usam para fazer teatros, contar histórias. E para isso, eles usam a ajuda de alguma pessoa. Só que como a madeira de Gepeto era mágica, ela criou vida, não precisou de uma pessoa. Quando o boneco já estava pronto, saiu correndo pela rua na mesma hora. Gepeto correu atrás dele e o trouxe de volta. Surpreso e muito feliz, ele começou a tratar a marionete como se fosse o seu próprio filho. Ele ficou muito encantado com o Pinóquio ter criado vida. Ele ficou muito alegre. Desejando o melhor para Pinóquio, Gepeto decidiu que ele deveria ir para a escola. É importante, não é, Blue, ir para a escola? É sim, tia Alicia, é muito importante ir pra escola. A gente aprende a ler, escrever, fazer contas. É verdade. Além do grande número de amizades que a gente encontra na escolinha, não é? A gente arruma muitos amigos na escolinha e isso é muito legal. O marceneiro Gepeto sabia que era importante ir para a escola, só que ele não tinha dinheiro. Então ele vendeu um dos seus melhores casacos, pegou as moedas que ele conseguiu e comprou um caderno para Pinóquio. Assim, no outro dia, ele pegou o caderno, deu para Pinóquio e falou para o Pinóquio ir para a escola. Pinóquio pegou o caderno e foi para a escola. No caminho, Pinóquio viu um grande circo. Ele ficou muito curioso para saber o que tinha lá. Lá anunciava que ia ter um grande espetáculo de marionetes. E Pinóquio ficou muito curioso para ver o que ia acontecer. Para isso, como ele não tinha dinheiro, ele vendeu o caderno. Ele vendeu o caderno que era para ele estudar. Vendeu esse caderno, pegou as moedas e comprou um ingresso para assistir o espetáculo. E aí, quando ele estava assistindo, o dono do circo ficou muito encantado com Pinóquio e pediu para Pinóquio fazer um show para ele, lá dentro do circo. Pinóquio fez esse show e em troca ganhou algumas moedas. Ele achou um circo, foi assistir o circo, vendeu o caderno para poder assistir o espetáculo do circo. E aí ele acabou fazendo até um espetáculo lá dentro, porque o homem ficou muito encantado. Ele nunca tinha visto uma marionete que andava e falava. Só que aí, depois de ganhar essas moedas, ele resolveu ir para casa, porque já tinha passado da hora da escola. Ele perdeu o dia na escola. Como recompensa, Pinóquio ganhou algumas moedas de ouro, não foi que a tia falou? Ele estava muito feliz, levando as moedas no bolso pela trilha que o levaria de volta para casa. De repente, apareceram uma raposa e um gato e começaram a conversar com ele. Mas o que Pinóquio não sabia é que esses dois eram muito maus. E quem passava por aquele caminho, eles roubavam. E com Pinóquio não foi diferente.
eles pegaram as moedas que o Pinóquio tinha conseguido. Pinóquio perseguiu por algum tempo os dois, mas ele não conseguiu alcançá-los. Ele ficou com tanta vergonha de contar para Gepeto o que ele havia feito. Ele estava com tanta vergonha porque Gepeto tinha feito tanta coisa por ele. Ele vendeu um dos melhores casacos para ele poder estudar, cuidou dele com muito carinho e ele decepcionou Gepeto, não foi? Então, Pinóquio não sabia como contar para Gepeto o que ele havia feito. Quanto mais ele pensava em mentir, quando ele chegou lá, ele começou a mentir. Ele começou a falar mentiras, porque ele não estava tendo coragem de contar a verdade. E quanto mais ele mentia, mais o nariz dele crescia. Com vergonha do seu nariz daquele tamanho, com vergonha de ter feito aquilo, de ter contado mentiras, Pinóquio resolveu fugir de casa. Os dias se passaram, ele não voltou. E Gepeto preocupou-se. Gepeto ficou muito preocupado onde Pinóquio estava. Será que ele estava bem? Então Gepeto resolveu ir atrás dele, procurar onde Pinóquio estava, o que tinha acontecido, por que ele tinha fugido. Gepeto foi procurá-lo dentro do mar, mas uma enorme baleia acabou engolindo ele. Ele ficou dentro da barriga da baleia. Depois de passado algum tempo, Pinóquio resolveu ir visitar Gepeto, porque ele estava com muita saudade do Gepeto. E ele descobriu o que tinha acontecido. Então, ele foi atrás para descobrir onde que Gepeto estava, para tentar salvar Gepeto. Só que ele acabou sendo engolido pela mesma baleia. Ele foi engolido pela mesma baleia que Gepeto tinha sido engolido. Ao se reencontrarem, os dois abraçaram-se felizes e emocionados. Um estava com muito saudade do outro. Com cuidado, eles foram até a boca da baleia e começaram a fazer cosquinhas na língua dela. Como ela não estava aguentando aquele tanto de cosquinhas, ela espirrou e eles foram para fora da baleia. Quando eles estavam voltando para casa, Pinóquio pediu desculpas. Ele reconheceu que ele tinha errado, que ele não podia mentir, que ele não podia fugir de casa também. E aí ele prometeu que não faria isso mais, ó, quando eles saíram de dentro da barriga da baleia. Na manhã seguinte, Pinóquio teve uma grande surpresa. Ao notar que havia se tornado um menino de verdade, daquele dia em diante, os dois viveram felizes para sempre. Olha, ele contou a verdade, não contou? Ele reconheceu o erro dele, reconheceu que mentir é errado, que a gente tem que sempre falar a verdade. Ele reconheceu que ele não podia fugir de casa, não é? E aí, ele descobriu que falando a verdade, ele ganha muitas coisas. E para ele foi tão importante falar a verdade, que quando ele reconheceu os erros dele, quando ele falou a verdade, ele acabou se tornando um menino de verdade. Ele deixou de ser uma marionete, deixou de ser feito de madeira e virou um menino de verdade, uma criança igual vocês, sabia? Tia Lícia, é verdade que o Papai do Céu não gosta de quem mente? É verdade. Além da gente ter que falar, que a gente tem que sempre falar a verdade, outra coisa que Papai do Céu ensina é que ele valoriza muito a gente falar a verdade, não é? Além do Papai do Céu, todas as pessoas gostam de quem fala a verdade. Mentira é muito feio, a gente tem que sempre falar a verdade, porque a gente ganha muito mais falando a verdade. Beijos, até a próxima. Tchau, meninos, até Tchau. a próxima.